Hoje a gente deixou um pouquinho sala de aula para ficar pertinho do verde, para falar de uma metodologia bastante inovadora, em que a natureza também é disciplina. É a metodologia Waldorf. Seja muito bem-vindo! O verde faz parte da aula Sem Paredes. É que dá para aprender e sentir a natureza ao mesmo tempo. Muito legal estudar aqui, eu adoro estudar aqui, muito bom. Tem muita matéria, botânica, a gente está na época de botânica agora, tem matemática, português, tem várias outras, muita coisa. O quintal da escola é o passaporte para a viagem pelo meio ambiente. Eu amo estudar aqui. Eu amo o espaço verde, os pássaros que ficam cantando sempre aqui na janela da nossa sala. Aqui eu tenho muitos amigos, eu amo muito aqui. Aqui, Anitta descobre o cheirinho das flores e muito mais. Aqui tem de árvores frutíferas, tem jabuticabeira, moreira, pitangueira, tem acerola, tem também mamoeiro. Tem muitas ervas, a gente já plantou trigo aqui, a gente planta bastante coisas assim. Natureza e liberdade. Dá só uma espiadinha na sala de aula. Diferente, né? Eu acho que é como se a gente pudesse interagir com a natureza, então você fica livre, você não fica preso. E eu gosto muito disso. Eles adoram, né? Eles se sentem super acolhidos, o ambiente como um todo, né? A gente ouve os passarinhos, as árvores, né? E é impressionante como esse ambiente traz uma concentração para aquilo que eles têm que aprender. A escola faz parte do método Waldorf, uma forma de aprender que surgiu na Alemanha, ideal para Luciana e o filho dela. Eu considero que essa metodologia, ela traz o desenvolvimento integral. E isso é importante para os meus filhos, né? Eles não precisam só saber o conteúdo. O importante é o conteúdo vinculado ao que é concreto para a vida deles. Quando a questão é o ensino dos filhos, a Ana sempre foge dos métodos mais tradicionais. A gente acabou tendo bastante contato com diferentes pedagogias e buscávamos mesmo, eu e o pai das crianças, a gente buscava uma metodologia, uma pedagogia. E quando a gente entrou em contato com a Waldorf, a gente viu que existe um respeito pelo indivíduo e pelo tempo de cada um, né? Como que a cada criança vai ter o seu desenvolvimento dentro de uma fase normal, que não é imediato. Então essa questão desse respeito pela individualidade, pelo tempo, é uma coisa que a gente valorizou. Esta escola de Barão Geraldo escolheu o método Waldorf. A Olivia foi uma das primeiras mães a trazer os filhos. Ao conhecê-la, eu me encantei com essa relação com a infância, o respeito à infância, a relação com a natureza. Poder proporcionar isso aos meus filhos me trouxe uma alegria muito grande, né? É um ambiente que eles aprendem a amar a natureza, a respeitar, e eles levam isso para a vida, para casa, para o mundo, né? Nessa forma de aprender, os pais também ensinam. A Nur sempre compartilha experiências na escola, bem pertinho do filho dela. O terceiro ano numa escola Waldorf, as crianças têm que conhecer as profissões. Eu sou farmacêutica, também da linha antroposófica, assim, ajudo também. E aí eu me ofereci a fazer uma oficina de sabonetes medicinais, né? As crianças adoraram porque elas entenderam a alquimia, né? A alquimia, né? Isso também, né? A alquimia de transformar algo em outra coisa, de planta em algo que cura. Foi bem simples, né? Mas as crianças participaram, as crianças de inclusão se identificaram muito. Foi uma aula super tranquila, fiquei muito feliz com ela. Tem coisa para tratar, assuntos e também por outros motivos das salas, legal. Os resultados são colhidos fora da escola. Eu sinto, sim, um respeito maior ao outro, ao todo. Eles pensam mais pelo coletivo, né? Eles trabalham, eles, né, brincam sempre nessa coisa, pensando como ser melhor, sabe? Como cuidar.
né? É muito bonito de ver. É uma coisa que quando a gente vai, por exemplo, para a casa da família, visitar alguns amigos que não fazem parte desse ciclo nosso aqui, né? Eles falam sempre assim, nossa, como suas crianças são diferentes, como eles são tranquilos, como eles são respeitosos, como eles conseguem conversar com muito mais maturidade para diferentes situações, como eles entendem quando há uma situação de risco e conseguem, né, assim, se manter fora dessa situação. Então, muito mais os outros que percebem do que a gente que já começou na pedagogia, né? A gente acha que que o nosso filho é assim mesmo. O pátio colorido pelo verde é o cantinho especial da Mariana. Correr, pular, subir na árvore. Liberdade. Eu gosto muito de subir em árvore, eu subo muito com a minha amiga, a gente passa o parque inteiro subindo em árvore, mas às vezes a gente vai brincar, a gente gosta muito de brincar de polícia e ladrão, de queimada, de pique-bandeira. A gente vai continuar falando sobre essa metodologia de ensino, a metodologia Waldorf. Aqui comigo estão a Rosana e a Cristiane, tudo bem? Tudo bem. Como é que nasceu essa metodologia? O Rudolf Steiner, ele que desenvolveu a antroposofia e ele foi convidado em 1939, né, uma coisa assim, ele foi convidado para fazer 1919, desculpa. Ele foi convidado para fazer uma escola dentro da fábrica de cigarros Waldorf Astoria. Isso lá na Alemanha, isso. Uma escola para os filhos dos funcionários. E o dono da fábrica queria que ele fizesse essa escola, desenvolvesse uma pedagogia para a escola baseada na antroposofia que ele já havia estudado, já tinha desenvolvido. Essa experiência, né? Já tinha vivenciado. E daí que nasceu a escola Waldorf. E qual que é a base? O que é essa pedagogia? Porque, por exemplo, a gente está numa escola diferente da tradicional que a gente está acostumado a ver, né? Qual que é a base? Olha, a base é assim, o primeiro olhar para o ser humano, né, como um ser integral. E dentro disso, as atividades, todas pedagógicas, né, foram pensadas, sentidas, né, dentro desse pensar, sentir, querer. Né? Primeiro o indivíduo, então. Isso. E a criança vivencia, o professor também elabora de acordo com o currículo Waldorf, que é muito inteligente, né? A gente vê o reflexo no desenvolvimento das crianças. Então, um desenvolvimento integral, né? O que seria esse desenvolvimento integral? Com essa liberdade de manifestação que ela tem. O brincar livre, a base da nossa infância, uma infância bem vivenciada, né? Isso é valorizado, ela é para a né? vida o ser toda. Criança, né? Ela forma, né? Quantas lembranças nós temos na infância, né? Então, esse cuidado com tudo que a criança recebe é do Rudolf Steiner. E esse pensar é estimulado, né? Todo o trabalho de educação da criança, ele é feito de dentro para fora. Em outras metodologias, outras pedagogias, a gente vê a criança aprendendo de fora para dentro. Ela tem uma pessoa lá na frente, ela tem um mestre que está simplesmente já está impondo, né? Impondo as coisas para a criança, dirigindo. E na pedagogia Waldorf é ao contrário, é a criança que vai exteriorizar isso. Ela tem esse alimento anímico, ela tem o professor na sala, ela tem tudo isso, mas é ela que vai desenvolver. É ela que vai passando as demandas, né? E dentro da formação, né, da antroposofia, os professores eles vivenciam e passam pela arte, por todas as atividades artísticas que as crianças têm no currículo. É isso que eu ia perguntar, né? Como é que é a formação desse profissional dentro dessa metodologia? O que ele tem que aprender para ensinar? É uma imersão dentro de cada um de nós mesmos. Eu sou professora de trabalhos manuais, mas tive a formação, todos os professores de matéria, né, específica, eles recebem a mesma formação que o professor que segue essa classe, de preferência do 1º ao 9º ano. Então tem um contato com a família, um contato com a vida da criança, isso muda
né? A participação dos pais é muito importante. É isso que eu queria ver, o envolvimento a gente vê muitos deles pais com a escola. presentes, né? Sim. Como é que é isso? A parte da escola, ela traz isso, ela fala que não dá para você fazer uma escola sozinha. Então você tem esse tripé que é formada a escola. Você tem os pais, os alunos e os professores. Então os pais fazem parte da escola. Em outras escolas, os pais deixam o aluno na frente da escola, o aluno entra, sai. Não tem envolvimento. Não tem esse envolvimento. É a parceria. E aqui com a nós família. temos essa parceria. Os professores precisam conhecer os pais para eles conhecerem os alunos também. Para ele conseguir trabalhar, eles identificação. Mas as matérias, né? A gente tá português, matemática, geografia. Hoje eu vi aulas ao ar livre. Como é que é isso? Os professores, eles têm a formação formal, digamos assim, né? Então são pedagogos, são professores de línguas, têm essa formação e além disso eles têm a formação Waldorf. Eles também vão para o seminário, né? Esse curso de imersão, para formar para ter a formação Porque Waldorf. eles vêm do modelo tradicional, já acostumado dessa cultura. Sim, é como se fosse uma desconstrução, né? Tem que desconstruir o profissional, né? E a observação do professor em relação ao tempo, né? Nós não recebemos as crianças dentro de uma sala de aula e damos a matéria simplesmente. A gente já pergunta, hoje tem sol? Hoje tá chovendo, né? Então isso é importante para a concentração, exatamente, né? Quando a criança olha ao redor, aquele aluno. Né? E a possibilidade de ir para o sol, se está frio, fazer uma atividade ao ar livre. A autonomia do professor, né? Desenvolve a autonomia da criança também. E a confiança. Vamos ao ar livre, tranquilamente. Então, se trabalha a concentração ao ar livre, que reflete na vida, né? Uma criança leva para a vida toda as atividades consideradas assim, para o desenvolvimento dela, ao ar livre, com a terra, com água. É isso que eu ia perguntar, quais são os benefícios, né? Porque assim, até a gente vê que é um espaço muito democrático, né? Não tem isso é só para menino, isso é só para menina, todos se envolvem na mesma. Se tiver que fazer culinária, todos se envolvem. Se tiver uma atividade, por exemplo, de artes, artesanato, todos fazem. Quais são os benefícios disso? A diversidade, né? É ampliar o território da criança, né? E as atividades, elas são pedagogicamente pensadas, direcionadas. Então, as atividades, elas têm dentro de um ritmo que vem desde a infância, respeitado, para favorecer o desenvolvimento dela. Isso, né? quer dizer que para cada idade expansão e contração. Então, essa expansão são atividades e matérias mais fora, mais com ritmos, com palmas, com músicas. Isso para criança um pouco menor, mais nova ou não? A criança já tem isso desde o maternal, desde o jardim, essa contração, essa está dentro do currículo. Está dentro do currículo. Da metodologia. E essa metodologia tem uma idade, um limite ou não? Pode ser aplicado, por exemplo, para um adolescente? Sim, pode. Claro. E eles sentem a diferença quando entram num 7º ano de uma escola Waldorf e vê que uma festa junina, o 7º ano vai abrir a festa junina tocando maracatu. Se trabalha a região, se trabalha a cultura, se trabalha de uma maneira mais saudável dentro do ritmo. É isso que eu ia perguntar. Foi uma metodologia criada na Europa, é uma outra realidade nossa. Ela foi se adaptando à nossa cultura, foi se reinventando? Na íntegra, ela a essência dela continua sendo a mesma. Mas é claro que a época em que ela foi desenvolvida também era outra. Então nós temos realidades diferentes. Então nós vamos adaptar a pedagogia à realidade do Brasil. Então muitas festas de época são diferentes. Na Europa nós temos... Exatamente, nós não temos a festa de São João na Alemanha, mas nós temos a festa de São João aqui no Brasil. A festa da lanterna na Europa é uma época diferente, que é antes do inverno, o inverno deles lá é diferente, então a época é diferente. Então tem essa adaptação por causa da região, mas a pedagogia na essência, baseada na antroposofia, essencialmente, ela é a mesma. Eu vou dar um exemplo da minha matéria, que é trabalhos manuais. Então, o tricô, o crochê, o bordado, a costura, ela está na nossa ancestralidade, está na nossa cultura e eles valorizam muito quando vem da família, reconhecem essa tradição. E eu trago para eles, dentro dessa matéria, a diversidade.
o que os indígenas fazem, né? Então, eu tive a oportunidade de ir para a África, as manualidades africanas, como é isso? A mesma música que eles cantam aqui, também ouvi lá, né? Conexão, e essa é além do livro, né? o mundo, o universo. Então, o olhar da criança, ele é ampliado de acordo com o que ela recebe dentro da escola, né? Agora, além do conteúdo também, que eu vi que a sala de aula também é diferente, né? O espaço é importante. Muito. A cor. Você comentou do livro, né? Que vai além do livro. Nós não temos livros na sala de aula. Nós não temos os livros didáticos, né? Nós não temos apostilas. Então, o trabalho do professor Waldorf é muito maior. Porque ele... do 6º ao 9º ano e depois no ensino médio, bem direcionado, né? Então, o gosto pela leitura estará diferente, porque ela aprende, a alfabetização começa escrevendo no ar, escrevendo na terra, escrevendo na água, escrevendo na areia. A criança vivencia aquele aprendizado. Aí o gosto pela leitura acaba sendo diferente, mais criativo. Você tem que ler livro tal. Não, a criança, exatamente isso. A criança ela vai aprender o que a gente está falando de dentro para fora. E a professora em outras escolas ela vai desenhar a letra A na lousa. Aqui a criança vai desenhar a letra A, ela vai desenhar a letra A no chão, ela vai caminhar sobre uma letra A pintada no chão, ela vai pegar a terra, por exemplo, e vai fazer a letra A desenhada na terra. E realmente ela aprende, sim, né? Sim, ela aprende. Ela vivencia, ela tem aquilo guardado dentro dela, nunca mais vai esquecer. E a interdisciplinaridade, né? Trabalhos manuais, tricô, crochê, mas tem a ver com a matemática. Né? Porque tem que contar os pontos, né? Vai ligando e vai crescendo, tem a geometria, tem a projeção do seu bordado, da sua costura, né? Então eles também trazem o material que eles usam. Eu percebo que também não é muito estático, né? Nem um pouco. A gente vai falar em estático, a gente vai ter que dar uma pausinha agora. Sim. A gente vai para um rápido intervalo e é claro que a gente volta com mais sala de aula. É já já. Estamos de volta para falar da metodologia Waldorf. A gente vê bastante movimento dentro de uma escola com essa metodologia, é isso mesmo? O ritmo é saúde, o ritmo é vida, o ritmo o ritmo de cada idade, né, é trabalhado. Eles trabalham muito corporalmente, eles trabalham dentro da matéria, mas com a vivência. Aprende a tabuada, mas vivencia a tabuada também corporalmente, no ritmo. Na prática. O ritmo é diário, né? E de acordo com cada idade no currículo, tem um ritmo antes de começar a aula, tem um verso. Tá. Vai mudando conforme a criança vai desenvolvendo atividades diferentes. Sim, são direcionadas para cada idade, porque você não consegue dar a mesma atividade para a criança pequena e já para o pré-adolescente, né? Para a criança do 5º ano. Eles querem outra coisa. É um olhar eles exigem para o desenvolvimento daquela idade, daquela faixa etária. Se a gente for falar em desenvolvimento, fazer uma comparação do estudante, do aluno dessa metodologia para as outras, o que a gente pode dizer de comparação? Assim, o que dá para a gente observar? Olha, o bem-estar da música, por exemplo. O professor ele trabalha cantando no jardim, depois ele canta com as crianças tocam desde o 1º ano. Então, é um dos exemplos, tá, que beneficia. Estudando mais a fundo a pedagogia Waldorf, a música e todas as outras atividades acompanham o desenvolvimento dos órgãos, das células, do ser humano de uma forma integral. É um olhar diferente e quem entra sente a diferença, para o bem. Falando como mãe, né, eu vejo a diferença do meu filho quando estudava numa outra escola e quando ele veio para Waldorf. A criança fica mais independente, ela tem uma autonomia maior e o olhar que ela tem para as coisas é um olhar diferente de uma outra criança. Ela tem uma percepção diferente. É como se fosse
se ela tivesse uma visão mais ampla. Porque ela já praticou isso. Porque ela já praticou. Essa observação. Exatamente. E assim, a base, né, mostra e propicia para a criança o subir em árvores, por exemplo, que traz uma coordenação, um desenvolvimento, uma vontade, né, uma alegria que ela leva para a vida toda. E mesmo chegando em outra árvore. idade, ela quer subir em árvore como os pequenos. Hoje... Muitos dos ensino fundamental querem ir lá no jardim, girar um pouco, brincar um pouco na areia. E eu vi, por exemplo, esse contato com a natureza, isso faz parte da metodologia? Sim, faz. Porque traz a observação, traz o benefício da natureza no temperamento da criança, né? E leva-se todas as atividades do dia para o sono. Então é muito sério o que a gente vivencia. Isso tem impacto até no sono? Tem. A história, né? A história que é contada por 4 semanas, né? Para aquela criança, ela chega de uma maneira assim nos outros corpos dela, no corpo físico, no corpo etérico, no eu dessa criança. Ela faz parte, aquela história também dentro do currículo é direcionada para o desenvolvimento então, dela. Vai gerando impacto. No pensar, no sentir e no querer. Os pais também, dentro dessa metodologia, eles têm que ser inseridos. Sim. Muitos pais vão para a formação. Muitos pais acabam virando professores, Waldorf, sim. Por que é importante a participação dos pais nesse contexto? Porque o professor de sala, ele precisa conhecer aquele aluno. O aluno dentro da pedagogia Waldorf, ele é tratado como um indivíduo. Ele não é tratado como ele não é só mais um número dentro da sala. O professor vai olhar para aquela criança individualmente, de uma forma diferente. Então ele precisa conhecer aquela criança e ele precisa ver como que é a criança dentro de casa. Ele precisa ver como são os pais, como que os pais trabalham. Esse reflexo, né? E a extensão da atividade que nós, como professores, damos para a criança, os pais precisam entender para levar para casa esse conhecimento e esse exercício manual. A criança começa a querer participar da culinária. Exatamente, não adianta você fazer um trabalho lindo dentro da sala e depois quebrar em casa. O aluno chega em casa e vai fazer um lanchinho ou leva o pão que ele fez na escola, ele faz um verso que é emocionante, né? Então ele leva para casa o que se aprende na escola. E a escola é uma extensão, então, isso. né? Tanto a casa, da escola, a escola da casa. Importantíssimo. Para ser um trabalho junto, não é um trabalho separado. Aqui eu faço dessa forma, dentro da minha casa eu faço de outra. Não. O indivíduo que você está trabalhando é um só. Não tem por que você fazer essa divisão. Tem que ser continuado. Exato. E numa escola Waldorf tem muitas atividades, palestras para os pais mergulharem. Porque às vezes o pai chega, não tem esse contato anteriormente, então ele tem que aprender também. Exatamente. Sim. E esse pai vai ser acolhido dentro da escola por todos, pelos outros pais, pelos professores, por todos. Ele vai ser acolhido, né? Isso. Quais são os desafios dessa metodologia? Atualidade. É muito difícil, porque é uma metodologia que está indo na contramão do mundo hoje, né? Nós não trabalhamos dentro da escola com eletrônicos, por exemplo. Nós não incentivamos. Não, exatamente. E no mundo moderno, quem vive sem eletrônico hoje? E assim, a competição, as provas, isso tensiona, né? Então, assim, as provas aqui são diárias, as provas são muito orais, são também dentro do desenvolvimento, da observação do professor, né? Então, assim, os valores que a pedagogia Waldorf preserva são diferentes do que se uma escola tradicional hoje em dia dá como prioridade, né? Tá certo, eu quero agradecer a participação de vocês e outra oportunidade de continuar falando sobre Muito isso. obrigada. Nós que agradecemos. Muito obrigada. Vocês. Liberdade para aprender, ficar soltinho, mas sem largar o conhecimento. Vir para a escola e estudar é tarefa fácil, hein? Eu amo. Aqui não é uma daquelas escolas que você finge que tá doente para não vir para a escola. É que quando você tá doente, você finge que tá bem para poder vir para a escola. Aqui é uma escola, eu gosto muito daqui.
E aqui tem muita natureza, é ao ar livre, você fica livre, assim. A gente faz trabalhos fora da sala, a gente observa as plantas.